Ok. Então, eu falei para vocês que no Brasil a gente combinou os dois sistemas, né? O controle difuso e o concentrado. Antes da gente falar das ações de controle concentrado, vamos falar rapidamente de como é que o controle difuso funciona, tecnicamente, né? Eu falei muito por alto, vamos falar algumas questões técnicas aí. Então, o controle difuso de constitucionalidade no Brasil, ele pode ser feito em qualquer processo judicial, em qualquer instância, seja na primeira, segunda instância, mesmo que você não tenha alegado isso na primeira instância, você pode trazer isso para a segunda instância, mesmo que você não tenha alegado isso nem na primeira, nem na segunda instância, dependendo da questão, você pode levá-la para o STF, enfim, tá? E é importante, então, lembrar que isso é feito de forma incidental, ou seja, não é o objeto principal da ação, é apenas um incidente, é um penduricalho aí, uma coisa a mais para além do mérito do processo, e essa arguição pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. Ou ela pode ser feita de ofício, ex ofício aí, né, quando o juiz, o próprio juiz, o próprio judiciário, levanta a questão de que a norma que seria aplicável àquele caso, que aquela norma é inconstitucional, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Como eu disse, cabe em qualquer processo. Eu posso questionar, via controle difuso, qualquer norma, seja ela federal, estadual, municipal, desde que essa norma seja geral e abstrata. Então, por exemplo, se eu tenho uma norma do tipo, sei lá, uma portaria do presidente da República, do ministro, o presidente não vai portaria, mas o ministro da Economia baixa uma portaria nomeando fulano de tal ou exonerando fulano de tal, essa não é uma norma geral abstrata, essa é uma norma individual e concreta. Normas que sejam individuais e concretas não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. A gente começa aqui já a ver um dos primeiros requisitos. A norma tem que ser geral abstrata. Ok, gente? Um código civil, né? Um código penal, com o artigo 121 do Código Penal, que fala matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Essa é uma norma geral abstrata. Agora, você tem uma norma que diz nomeio fulaninho de tal para ser assessor do Ministério X, isso não é geral abstrato, isso é concreto e individualizado. Isso não pode ser objeto de controle. Tá? E como eu disse, essa norma pode ser federal, estadual, municipal. Agora, por que eu estou dizendo, aqui eu estou falando controle difuso, né? Por que eu estou dizendo que a norma tem que ser posterior à Constituição de 88? O que acontece quando eu tenho uma norma que ela é anterior à Constituição de 88 e for incompatível com a Constituição? Ela não é recepcionada. Exatamente. Então, é claro que isso não significa que eu não possa questionar isso no judiciário, tá certo? Mas a forma do questionamento vai ser diferente. Eu não vou falar, por exemplo, no caso concreto, se eu estiver defendendo lá um réu no direito penal, eu não vou falar, olha, seu juiz, essa norma aqui, esse artigo aqui do Código Penal de 1940 é inconstitucional. Tecnicamente, isso não é certo você falar isso. O que você vai falar é, esse artigo aqui do Código Penal de 1940 não foi recepcionado pela Constituição. Ok? Então não é que normas anteriores a 88 sejam inquestionáveis, elas podem ser questionadas, mas a forma que você vai questionar não é de constitucionalidade, mas de não recepção. Muito bem. Além disso, então, juízes de primeira instância é tranquilo, você pode fazer isso a qualquer momento, e o próprio juiz pode alegar isso de ofício. Quando quando nós estivermos na segunda instância, portanto, perante um tribunal, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, tá certo? A arguição de inconstitucionalidade, essa arguição incidental, ela é feita através de um procedimento que tem um nome próprio, chamado de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Então, existe um procedimento próprio. Porque na primeira instância, você faz uma petição e já basta. Uma petiçãozinha simples, ou pode ser feita até oralmente, na audiência, eu posso falar isso. E beleza, não tem nenhuma grande formalidade. No tribunal,
Aí tem um pouquinho mais de formalidade que você vai ter que instaurar também através de uma petição, mas é uma petição um pouco mais formal, que é esse incidente de arguição de inconstitucionalidade, que está descrito, e é claro, gente, eu não vou entrar em detalhes processuais aqui, mas só para vocês terem informação, ele está descrito nos artigos 948 a 950 do Código de Processo Civil. Aqui eu estou dando toda a informação de como é que isso aqui é feito, mas eu não vou entrar em detalhes, isso aqui eu vou pular, tá? A questão dos detalhes processuais aqui, mas é porque eu uso isso daqui também para o pessoal de Constitucional 2, porque lá em Constitucional 2, aí a gente volta a estudar controle de constitucionalidade, só que com um pouco mais de detalhamento técnico. O que eu queria que vocês guardassem para a nossa aula aqui é esse primeiro slide, que fala da questão do incidente de arguição e tal, e é isso, tá? As outras questões técnicas eu não vou entrar. Ok, questão do controle difuso. Primeira instância, uma petição simples. Na segunda instância, ou perante os tribunais superiores, eu vou ter que fazer uma petição um pouquinho mais elaborada, que é a petição em que eu vou instaurar a chamada arguição do incidente de inconstitucionalidade. Por hora, aqui para a teoria da Constituição, é isso. Ok? Ok? Alguém? Ok. Tá. Agora sim, vamos falar sobre as ações de controle concentrado. Cadê minha Constituição? A Constituição de 88, na redação originária dela, ela tinha previsto 3 ações de controle de constitucionalidade. Vamos lembrar que antes de 88, a partir de 1966 especificamente, a gente passou a ter uma ação que era, que eu falei ontem, a representação de inconstitucionalidade. A antiga representação de inconstitucionalidade tem a versão melhorada dela na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Só que, além da ADI, a Constituição de 88, na redação original dela, vou colocar em vermelho aqui, ela previu também mais outras 2 ações. Tá? Essas 3 ações que estão em vermelho aqui, elas foram pensadas desde a redação original da Constituição. Eu vou explicar cada uma delas separadamente, mas só para dizer que em 1993, isso também vou explicar depois, foi acrescentada a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Para a gente ter uma visão bem panorâmica aí do que são essas ações, para que elas servem. A ADI, da mesma forma que a antiga representação de inconstitucionalidade, tem o objetivo, como o nome indica, para que o STF declare que uma lei é inconstitucional. Meio óbvio, né? Ação direta de inconstitucionalidade, para que o STF declare a norma inconstitucional. O contrário dela, o inverso dela, vai ser justamente a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, cujo objetivo é que o STF afirme que a lei é válida, não é que uma norma que está sendo eventualmente não, necessariamente precisa para fazer a DC, quando a gente vai ver, né? Uma norma que está sendo questionada em várias instâncias, uns juízes dizendo que a lei é constitucional, outros juízes dizendo que ela é inconstitucional. Lembrem o problema que eu mencionei ontem, né? E aí eu vou ter, então, a ADC, em que o objetivo dela é que o STF declare que a lei é válida, tá? A ADO, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão, ela vai acontecer quando existe uma norma, existe um comando constitucional, só que essa norma não foi regulamentada, e a falta da regulamentação dessa norma está impedindo que os cidadãos, um grupo de pessoas, possam usufruir de determinado direito. Então, aqui, como foi o caso da DO 26, sobre a criminalização da homofobia, que eu vou explicar, né, mais à frente. E, por fim, a DPF, eu esqueci de colocar aqui a sigla dela, coloco agora, a DPF,
que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação que ninguém sabia direito para que servia, haviam algumas ideias de para que essa ação servia, e ela foi a última a ser regulamentada, ela só passou a ser utilizada a partir de 1999, como a gente vai ver mais à frente, e o objetivo dela, não o objeto, o objetivo dela é muito parecido com o objetivo da ADI. Ela também visa que o STF declare um ato normativo inconstitucional. E a gente vai ver depois em que ela se diferencia da ADI. Só uma coisa para eu não esquecer, eu falei que eu pulei algumas coisas aqui com relação ao controle difuso. A hora que eu falei ali da ADC, eu lembrei de uma coisa. Deixa eu só mencionar o seguinte. Deixa eu voltar aqui para mencionar o seguinte. Isso daqui, que foi criado pela Constituição de 1934, continua existindo na nossa atual Constituição, tá? A Constituição de 88, ela continua falando que é possível ao Senado suspender normas declaradas inconstitucionais pelo STF via controle difuso, ok? Lá na Constituição, então, controle difuso. A Constituição, lá no artigo 54, que fala sobre as... 52. Artigo 52, inciso 10, fala das competências do Senado. A Constituição diz o seguinte: compete ao Senado, inciso 10, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Tá? Então, aquela questão ali da Constituição de 34, que foi retomada na Constituição de 46, ela continua existindo na Constituição de 88. Ou seja, toda vez que o STF, num controle difuso, não no concentrado, toda vez que o STF, no controle difuso, declara uma lei inconstitucional ao resolver um caso concreto, ele comunica essa decisão ao Senado. E o Senado pode ou não, a partir dessa comunicação, suspender a lei no todo ou em parte. Então, o Senado pode suspender apenas parte da lei e não a lei inteira, que foi declarada inconstitucional via controle difuso pelo STF. Um exemplo em que isso aconteceu foi na Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072. Se o ano dela, eu acho que ela é de 1990. Já ouviram falar na Lei dos Crimes Hediondos? É isso mesmo. Não? A Lei dos Crimes Hediondos, ela é uma lei, tem previsão na Constituição, de que a lei iria prever classificar determinados crimes como sendo hediondos. Isso significa que todos os crimes listados na Lei 8.072, eles têm um tratamento mais duro por parte do judiciário. Então, por exemplo, se uma pessoa está sendo processada por um crime que é classificado como hediondo, a chance dela conseguir liberdade provisória durante o processo é baixa. Não é impossível, mas é bem mais baixa. Mas mais do que isso, na hora em que ela é condenada necessariamente, ela começa a cumprir a pena em regime fechado. Se não fosse hediondo, eventualmente ela poderia começar em semiaberto, por exemplo. E para ela poder evoluir do regime fechado para o semiaberto, ela vai ter que cumprir uma porcentagem muito maior da pena do que se o crime não fosse crime hediondo. Tá certo? Só que na redação original dessa lei, se dizia que a pessoa que for condenada por crime hediondo, ela tinha que cumprir a pena em regime 100% fechado. Isso viola a Constituição, que a Constituição fala que a pena tem que ser individualizada. Ok? Então, assim, vários juízes já tinham declarado isso inconstitucional. Aí, em algum momento, isso chegou ao STF, o STF realmente falou que isso violava a Constituição, ele comunicou isso ao Senado, e nesse caso, o Senado fez lá uma resolução suspendendo essa parte da Lei 8.072. Anos depois, o Congresso Nacional fez uma outra lei alterando a redação do artigo, né, e hoje ele não fala isso mais, como ele falava originalmente. Mas, na origem, esse artigo ele foi suspenso por obra do Senado.
até ele ser revogado efetivamente pelo Congresso, ele ficou muitos anos suspenso. Deu para entender? Isso aí. Então a gente continua tendo essa figura, tá? A gente continua tendo essa figura na Constituição de 88. Beleza, deixa eu voltar aqui para o controle concentrado. Bom, começar a falar da ADI, começar a falar pela ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Os antecedentes dela eu já falei, é a tal da antiga representação de inconstitucionalidade que foi criada no Brasil em 1966. A ADI, ela é prevista, e aí, gente, para a aula, principalmente de controle de constitucionalidade, eu acho que seria legal vocês terem sempre o Vademecum, ou lerem, inclusive, esses artigos depois que eu vou usar, e essas leis que eu vou usar aqui. Ela é prevista no artigo 102, inciso 1º, que fala sobre a competência originária do STF, e além do inciso 1º do artigo 102, ela é tratada nos parágrafos 1º e 2º do artigo 102 e também no artigo 103 da Constituição. Eu estou só falando deles aqui, que eu vou trabalhar com cada um deles depois. E tudo isso foi regulamentado nessa lei 9868 de 1999, lei esta cujo anteprojeto, que foi mandado para o Congresso, foi feito pelo então advogado-geral da União, Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele era advogado-geral da União durante o segundo reinado do Fernando Henrique Cardoso, e aí, depois Fernando Henrique o nomeou para ser ministro do STF, né? Mas nessa época ele ainda era advogado-geral da União, e ele elaborou o anteprojeto, e essa norma, ela vai ter uma influência muito grande do direito constitucional alemão, e aí nesse sentido, que por isso que inclusive eu citei a Alemanha lá naquele meio quadrinho, que eu vou depois trabalhar algumas coisas que vieram da Alemanha para a gente por obra do Gilmar, tá? A ADI, ela tem como objeto, nos termos da Constituição, leis ou atos normativos. Só que essa é uma expressão muito larga, assim. Leis ou atos normativos compreende um bando de coisa. Então vamos tentar especificar um pouco mais o que são leis ou atos normativos. O que eu posso usar, para que eu posso usar a ADI e para que eu não posso usar a ADI. Então vamos lá. Eu posso fazer ADI para questionar emendas à Constituição. Então, uma emenda à Constituição, depois de aprovada pelo Congresso, etc., isso não impede dela ser questionada. Eu posso questionar a emenda, por exemplo, porque ela ofendeu cláusula pétrea. Eu posso questionar a emenda porque ela ofendeu uma outra parte da redação originária da Constituição. Enfim, tanto da Constituição Federal quanto emendas a constituições estaduais podem ser questionadas via ADI. Leis feitas pelo Congresso, então, leis complementares, leis ordinárias, são normas feitas pelo Congresso. Lei delegada, que é uma lei feita pelo presidente da República. Isso aqui é uma figura muito pouco usada, mas fica aí o registro. MP, que é medida provisória, tá? Medidas provisórias, tanto do presidente da República, quanto medidas provisórias feitas por governadores de estado, ok? E, além disso, também podem ser questionadas via ADI, tratados internacionais assinados pelo Brasil. Se o Brasil assinar um tratado internacional, eu vou ter que questionar, eu posso questionar a constitucionalidade desse tratado, principalmente se esse tratado ele tiver o status abaixo do status constitucional. Isso é uma questão que vocês vão ver mais no semestre que vem. Ok? Mas vamos só guardar aí por enquanto. Além disso, então tudo isso aqui são normas. Quando a Constituição fala que podem ser questionadas via ADI, leis ou atos normativos, tudo isso que eu falei até agora são leis, né? Quer dizer, exceto a medida provisória, que essa, sim, é meio que um ato normativo. Mas fora a medida provisória, todos os demais que eu citei aqui até agora são leis. Além disso, eu posso questionar via ADI
resoluções normativas do Congresso Nacional, regimento interno do Congresso Nacional, o regimento interno de cada uma das casas dele, ou seja, o regimento interno da Câmara, o regimento interno do Senado, tudo isso também pode ser feito via ADI. Resoluções normativas e regimentos internos dos tribunais, então o regimento interno do STF pode ser questionado via ADI, do STJ e por aí vai. Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ok? Conselho Nacional de Justiça, já houve, inclusive, ADI contra uma resolução do CNJ há uns anos atrás. Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que está na ordem do dia aí falar mal da Justiça Eleitoral. As resoluções do TSE também podem ser questionadas via ADI. Eu sei que vocês não estudaram nenhuma dessas normas ainda, então é óbvio que eu não vou ficar cobrando detalhes com relação a isso, mas eu preciso que vocês tenham guardadas aí essas informações, tá? Em Direito Constitucional 2 é que vocês vão estudar esses tipos de norma e vão estudar, inclusive, sobre o regimento interno dos tribunais, o que é o CNJ, o que é o CNMP, etc. Mas aqui eu estou só deixando a informação. E também vão estudar o que são decretos autônomos do presidente da República. Ok? Então, assim, o que eu preciso que vocês guardem nesse primeiro momento é principalmente esses dois itens aqui. Tá? Isso aqui sim. Os demais ali, eu não vou cobrar com esse nível de detalhamento, estou só explicando que existe, até porque vocês vão precisar depois de outros conhecimentos para guardarem isso. Até aqui, ok? Beleza. Bom, para o que não cabe ADI? Né? O que é algo que não cabe ADI? Então, vamos lá. Não cabe ADI para atos normativos de efeito concreto, porque, como eu falei para vocês, para eu fazer uma ADI, a norma precisa ser geral e abstrata. Se ao invés da norma ser geral e abstrata, ela, na verdade, ela é concreta e individual, não cabe ADI. Apesar dessa ser a regra, percebam que o STF não consegue ser coerente nem com a sua própria jurisprudência, porque ele mesmo, de vez em quando, cria exceções. Quais são as exceções? Coisas da cabeça do ministro na época. Assim, não tem muita lógica, não. Mas, assim, tem, só para deixar claro aí que existem algumas exceções, tá? Eu não posso fazer ADI para leis anteriores a 88. Porque, como já foi falado anteriormente, normas anteriores a 88, a Constituição de 88, elas não são inconstitucionais, elas não foram recepcionadas pela Constituição. Então, eu não posso fazer uma ADI contra o Código Penal, a menos que aquela parte que eu esteja questionando seja uma parte que foi feita, atualizada pós-88, tá? Essa é uma questão. Uma segunda questão é, eu não posso fazer ADI contra texto originário da Constituição. Então, imaginem que eu sou um cara muito a favor da pena de morte, e aí eu faço uma ADI porque a Constituição proíbe pena de morte. Não tem como, essa ADI não faz sentido, porque eu estaria comparando uma parte da Constituição com outra parte da Constituição, e não existe hierarquia dentro da Constituição, tá certo? Eu posso fazer ADI de uma emenda à Constituição contra o texto originário, aí sim. Agora, de dois textos originários, de duas partes, uma parte originária contra outra parte originária da Constituição, isso não cabe ADI nesse caso. Ok? Vejam, terceiro item aí. Veja que no slide anterior eu disse que a gente pode fazer ADI contra leis e atos normativos federais e estaduais. E se o ato normativo for municipal? Também não cabe ADI. Eu não posso fazer ADI contra uma lei aprovada em Belo Horizonte. Eu posso fazer uma ADI contra uma lei do Estado de Minas, versus a Constituição Federal. Mas eu não posso fazer uma ADI no STF contra uma lei de Belo Horizonte versus a Constituição. Tá? E também não posso fazer ADI contra súmulas.
mesmo que essas súmulas, por exemplo, súmulas do STF, mesmo que elas sejam vinculantes, não cabe também a DI. Súmula é um negócio que vocês não estudaram ainda, então não vou dar muitos detalhes aqui sobre isso. Mas, esses outros aqui, sim, esses outros aqui eu quero que vocês saibam, tá? E essas são regras que vão valer para ADI e para DC, por exemplo. Depois eu vou explicar isso. Não cabe para todas, não. Tá? Então, no primeiro slide, no slide anterior, eu falei sobre os casos para os quais cabe EDI. Para esse segundo aqui, eu falei para os casos em que não cabe EDI. Tá? Os mesmos casos para os quais cabe EDI, cabe EDC também. E os mesmos casos para os quais não cabe EDI, também não cabe EDC. Só para a DC é a ação declaratória de constitucionalidade, como eu falei. Beleza. Aí, uma outra mudança, porque isso aqui que eu falei para o que cabe e não cabe, já era um negócio que venha desde antes de 88. Uma grande mudança com a Constituição de 88, no que tange a ADI, que é a herdeira da antiga representação, como eu falei, é a questão de quem pode fazer, quem pode propor a ADI. Na aula de ontem, eu falei para vocês que o único que poderia fazer a versão anterior da ADI, que é a representação, era só esse cara aqui, ó. Só o Procurador-Geral da República. Era o único que podia fazer, ninguém mais. A Constituição de 88, ela pegou, e ao invés de ela multiplicou isso por existem mais de 100 entidades diferentes que podem fazer ADI. Por quê? São 9 incisos, mas percebam, eu tenho aqui Procurador-Geral da República é só um. Ainda bem, né? Ninguém merecia ter mais de um Procurador-Geral da República. Presidente da República, idem. Na verdade, seria bom, inclusive, se a gente tivesse, para ter o que a gente tem, mas enfim, é um só também. Agora, mesa do Senado mais um, mesa da Câmara mais um. Então, até agora, eu tenho 4 entidades diferentes podendo fazer ADI. Aí, vamos lá. Mesa de Assembleia Legislativa, inciso 4º, governador de estado, inciso 5. São 26 estados mais o Distrito Federal. Tá certo? Então, 26 mesas de Assembleia Legislativa Estadual mais a mesa da Câmara Distrital, 26 governadores mais o governador do Distrito Federal. Vamos fazendo as contas aí. Mas, o procurador já falei, Conselho Federal da OAB é um, partido político com representação no Congresso. Hoje em dia, a gente tem mais ou menos uns 30 partidos com representação no Congresso. Tem que ter pelo menos ou um deputado federal ou um senador. Tem que seja um. E, inciso 9, confederações sindicais. Confederação sindical, por exemplo, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, que é a reunião dos sindicatos da indústria do país. Confederação Nacional da Indústria. Tá? Entidade de classe de âmbito nacional. Que é quem dá aí um exemplo de uma entidade de classe? Hein, gente? Alguma entidade de classe que vocês conheçam? Uma delas já está mencionada aqui. Uma entidade de classe já está destacada aqui, a OAB. Ok? Sim. Então. Não, Andressa. A questão da União dos Estudantes Então, talvez. A Uni, né? Talvez ela entre aqui como entidade de classe, porque o STF andou alargando esse conceito de uns anos para cá, e aí talvez ele possibilite a inclusão da Uni aqui. Quando a gente fala de entidade de classe, a gente originalmente estava pensando somente em entidade profissional. Ok? Como não existe estudante profissional, apesar de tem umas pessoas que parecem ser estudantes profissionais, né? Porque eles entram na universidade e não saem nunca, mas não é tecnicamente profissão. Aqui a gente está falando de Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Arquitetura, Conselho Federal de Engenharia e por aí vai. Ok? As entidades de classe aqui são os conselhos federais.
Porque tem que ser de âmbito nacional, então conselhos federais. Ok? O CRM, o Conselho Regional de Medicina de Minas, não pode fazer uma ADI. Mas o Conselho Federal de Medicina, o CFM, pode. Ok? Então vocês vejam que a OAB ela está destacada ali. Ela é uma entidade de classe de âmbito nacional, mas ela tem um inciso só para ela. Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui, onde que eu vou falar sobre isso, é isso mesmo. Antes de eu falar do quadro seguinte, percebam que eu coloquei o pessoal dos incisos 4, 5 e 9 em azul. O que acontece? Quando a Constituição foi aprovada, o STF ficou morrendo de medo de que esse bando de gente que agora podia fazer ADI iria abarrotar o tribunal com trocentas mil ações todo dia. E, de fato, de 88 para cá, a gente tem um crescimento imenso comparado ao que existia antes na época da ditadura. E aí, o que o STF fez? Ele criou, da cabeça dele, e é importante que diga que isso não está na Constituição, ele criou um requisito para tentar diminuir o número de ações possíveis de serem feitas, o número de ADIs possíveis de serem feitas. Para essas pessoas, essas entidades que estão em azul, os incisos 4 e 5 do 103 e o inciso 9, essas pessoas, elas precisam, para poder fazer as ações, elas precisam demonstrar um requisito chamado de pertinência temática. Tá certo? O que é pertinência temática? O governador do estado de Minas, por exemplo, se ele for fazer uma ADI, ele tem que mostrar em que medida que aquela norma que está sendo questionada tem uma relação direta com o estado de Minas, para ser bem concreto aí. Ou seja, se o governador de Minas vai fazer se quiser fazer uma ADI contra, sei lá, o Código Civil, dificilmente ele vai conseguir provar que aquele artigo do Código Civil tem alguma questão específica sobre Minas ali. Minas Gerais, eu digo, né? Ok? Agora, se é uma lei que fala sobre, uma lei que trata sobre distribuição dos recursos de saúde da União para os estados, o estado de Minas tem total interesse em eventualmente questionar a constitucionalidade de uma norma federal que, por exemplo, diminua o repasse de recursos para a saúde da União para os estados. Aí o governador, então, consegue demonstrar pertinência temática. Quando a gente pensa, por exemplo, em entidade classe, o Conselho Federal de Medicina pode fazer ADI sobre questões que digam respeito à profissão de médico ou, eventualmente, a uma norma que seja sobre questões da função do médico, sei lá, uma norma que diga respeito a questões de saúde, por exemplo. Agora, dificilmente o CFM vai conseguir emplacar uma ADI sobre urna eletrônica, para usar um tema da moda. Ok? Beleza, gente? Então percebam o seguinte. Vou voltar para o slide anterior. Todos que não estão em azul, todos que estão escritos em preto aqui, eles podem fazer ADI sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, desde que seja algo para o qual cabe ADI, o tema não importa. Então, por exemplo, a OAB é uma entidade classe, mas como ela está num item separado, ela pode fazer ADI sobre qualquer tipo de assunto. Não precisa necessariamente estar envolvendo a profissão de advogado, por exemplo, nem o curso de direito. Tá certo? Ela pode fazer sobre qualquer coisa. Qualquer um dos outros aqui que estão em preto podem fazer ADI sobre qualquer tópico. Tá? Isso daqui que eu estou falando, de legitimidade ativa do artigo 103, eu estou falando da ADI, mas isso aqui vale para as 4 ações. Tá certo? Isso aqui vale para a ADI, ADC, ADPF e ADO. Essa regra aqui é geral. Tá? Bom, então eu falei da pertinência temática. No caso das federações sindicais,
sindicatos têm que estar organizados em uma confederação. Isso também é algo que vocês vão estudar semestre que vem. Se não for uma confederação, se for só um sindicato que é municipal, assim, reduzindo muito ao assunto aqui, ou se for uma federação que é estadual, também não pode fazer. Tem que ser uma confederação, uma reunião de federações de todo o país. No caso das entidades de classe, essa entidade de classe ela tem que ter associados em pelo menos 9 estados, ligados pela mesma atividade econômica e profissional. Essa aqui é uma jurisprudência, esse aqui é um entendimento bem antigo do STF, que vem evoluindo ao longo do tempo. Alguém tinha colocado ali a União dos... Foi a Andressa, colocou ali a União dos Estudantes. Durante muitos anos, o STF não aceitava esse tipo de entidade como entidade de classe. Tá? Só podia ser entidade de classe aquelas que eu falei, Conselho Federal de Medicina, etc. De uns anos para cá, o STF abriu um pouco mais. Então, por exemplo, a UNE, provavelmente hoje em dia, seria aceita como autora de uma ADI. Tá certo? Antigamente não era. Não passava no STF. E partidos políticos, só o Diretório Nacional do Partido Político que pode fazer ADI. Se for, sei lá, o Diretório do Partido, o Diretório Estadual do Partido, não, tem que ser o Diretório Nacional. Ok, sim. Mesmo se o Diretório Nacional não apoiar, mesmo que o local queira fazer, não vai poder fazer. É detalhe, mas é só para... tudo isso daqui... Cacete. Nada disso aqui eu vou cobrar. Assim, tá? Isso aqui eu não vou cobrar. Tô dando... De novo, tô deixando aqui só a informação. Isso aqui sim. Isso aqui eu quero que vocês saibam. Tá? Essa questão da pertinência temática é um negócio que eu preciso que vocês saibam. Vamos falar então um pouquinho de procedimento. Então, como qualquer ação, essa ação também começa com uma petição inicial. Essa petição inicial, ela deve cumprir os mesmos requisitos de qualquer petição inicial de um processo no Brasil, que obviamente não vou estudar aqui com vocês, porque a aula não é de processo. Mas, além disso, ela tem algumas particularidades. Por exemplo, ela tem que indicar qual que é o mérito da ação. E o mérito é você indicar ali qual lei ou ato normativo que está sendo questionado. Tá? Você tem que dizer quais efeitos que você quer que a ação tenha, e a gente vai ver mais à frente que existem possibilidades aí de mexer nos efeitos. Você tem que trazer o que é qualquer petição inicial, né? Documentos e procuração. O que é diferente aqui, na verdade, é isso daqui. Esses dois requisitos. Isso aqui é específico das ações de controle concentrado. Assim que você distribui essa ação no STF, existe um procedimento eletrônico que é chamado de sorteio. Um dos 11 ministros é sorteado para ser o relator daquela ação. Isso acontece em qualquer processo de tribunal, tá? Esse cara que vai ser o relator, essa pessoa, né, pode ser uma mulher também, que vai ser o relator, ele é responsável por conduzir a ação. E aí, uma vez sorteado como relator, ele vai dar um primeiro despacho, uma primeira manifestação, que é verificar se todos os documentos, todos os requisitos foram preenchidos. Estando ok, ele então vai expedir um ofício pedindo, na verdade, informações aos órgãos que fizeram a lei. Se for, por exemplo, uma lei federal que está sendo questionada, ele vai pedir informações tanto à Câmara quanto ao Senado. Se for uma lei estadual, pedir informações à Assembleia Legislativa. Se for uma medida provisória federal, pedir informações para a Presidência da República. Tá? Isso aqui é obrigatório. Esse pedido de informações para os órgãos que fizeram a lei, isso aqui é obrigatório. Sempre vai ter que ser feito. O que é facultativo, e acabei de ver um erro de redação aqui, o que é facultativo, mas vem sendo feito com bastante frequência, é que o STF ele vai mandar ofícios para tribunais do país inteiro, de segunda instância, ou tribunais superiores,
para perguntar a esses tribunais como é que eles vêm aplicando aquela lei. Ontem eu falei para vocês que o controle concentrado ele é chamado de abstrato porque, em teoria, eu teria essa coisa de um controle que faz uma comparação abstrata, formal, entre a lei e a Constituição. A ideia desse pedido de informações para os tribunais é de que o controle fique um pouco menos abstrato. Tá certo? À medida em que os tribunais, então, respondem dizendo, olha, aqui isso nunca aconteceu, nunca foi questionado, ou seja, nós sempre entendemos que a lei é válida, constitucional. O outro vai dizer, aqui, na verdade, a gente já declarou ela inconstitucional por controle difuso algumas vezes. E isso é interessante para poder dar mais elementos para o STF decidir de forma menos abstrata. Tá certo? Ao invés de dar uma decisão totalmente abstrata, ele poderia ter um pouco mais de elementos da vida real, vamos dizer assim. Eventualmente, o relator pode determinar a realização de perícia. Isso é muito raro, até porque a gente está falando de um controle abstrato, né? Então, perícia aqui seria algo muito raro, mas já houve alguma coisa assim, quando foi questionado via ação de controle concentrado. A construção, houve um questionamento de um ato normativo criando uma reserva ambiental, a reserva Raposa Serra do Sol, enfim, mas isso não vem ao caso aqui agora. Mas houve esse tipo de perícia. Uma coisa que tem acontecido, que acontece um pouco mais de frequência, mas também é raro, é que sejam realizadas audiências públicas. O que é uma audiência pública? O relator da ação lá no STF, ele convida, ele mesmo faz o convite, ele ou os demais ministros, para pessoas ou entidades que têm conhecimento técnico sobre aquele tema, para que um dia essas pessoas vão lá no STF, numa audiência aberta, e falem sobre o tema. Percebam que, nesse caso, essas pessoas vão lá porque elas são convidadas, elas vão lá porque o ministro do STF chamou para elas poderem falar. Já tivemos alguns casos de audiência pública em ações de controle concentrado, por exemplo, no caso de pesquisa com células-tronco, que foi uma ADI 3510, tá? Que foi sobre pesquisa com células-tronco. O STF fez uma audiência desse tipo, e foram lá pessoas da área da medicina, da área de pesquisa pesquisa genética, etc. Ok? Beleza aí a questão da audiência? Tá. Eu estou insistindo nisso, porque depois eu vou falar do amicus curiae, que é um pouco diferente. Ok. O relator, então, depois de ouvir essas pessoas todas aqui, ele vai dar um prazo sucessivo, ou seja, primeiro para um, depois para o outro, na sequência, de 15 dias para que haja a manifestação do AGU, quem sabe o que é a AGU? E do PGR. O que é a AGU, o que é PGR? PGR eu falei ontem. Vamos ver se alguém lembra. Eu sei do PGR, que é o Procurador-Geral. O Procurador-Geral da República, né? O chefe do Ministério Público Federal. E a AGU é o Advogado-Geral da União. Isso, o Advogado-Geral da União. É o cara que defende os interesses da União em juízo. Ok? Sim, não necessariamente é uma pessoa boa que ocupa o cargo, mas bastante responsabilidade. Tá. Deixa eu só falar uma coisa aqui antes de eu passar para frente. Falando em AGU. A Constituição diz, e isso está lá no artigo 100... Tudo isso que eu estou falando, tá, gente? Tá entre os artigos 102 e 103, e também está na Lei 9868. É que eu não vou ficar lendo a lei aqui, mas todo esse procedimento é descrito, principalmente de forma bem mais detalhada, na Lei 9868, tá? Vocês pegarem lá, desde o artigo, aqui agora, por exemplo, eu estou falando, o artigo 2º fala quem pode propor, o artigo 3º fala dos requisitos da petição,
e por aí vai. O pedido de informações está no artigo 6º, tá? Essa questão que eu acabei de falar do PGR e da AGU está no artigo 8º, tudo isso da Lei 9868, tá? Beleza. Aí eu queria falar um negócio aqui do AGU. O advogado-geral da União, como eu disse, é o cara responsável por defender os interesses da União em juízo. Aqui cabe um parêntese no seguinte questão. Quando o presidente da República propõe uma ADI, quem, na verdade, assina a petição é o advogado-geral da União. Ok? Porque ele é o advogado, né, que vai assinar as petições, como qualquer advogado faz, como eu faço como advogado. Eu tenho um cliente, e quando eu faço um processo para algum cliente meu, quem aparece ali como autor da ação não é o Alexandre, é a Dona Maria. Ok? Da mesma forma, quando o presidente da República faz uma DI, quem aparece ali na ação é, como autor, presidente da República. Mas quem está assinando as petições é o AGU. Ok? É a mesma ideia. Certo? Tá. Eu tô falando isso, gente, porque eu tô falando isso como esse nível de detalhamento, porque tem duas coisas que eu queria explicar aqui. Primeiro, o presidente da República não pode assinar a petição sozinho, como o Bolsonaro fez ano passado, questionando decretos dos governadores. Ano passado não, foi esse ano já. Questionando decretos dos governadores e tal. Ele não pode assinar sozinho a petição. Tá certo? Deixa eu ver até. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso. Depois eu mando para vocês. Eu fiz um vídeo do Birosca News falando sobre isso. Quem assina é o AGU. Bom, agora vamos imaginar o seguinte: o presidente da República, portanto, com a assinatura do AGU, faz uma ADI contra uma lei estadual. Tá? Então, o autor da ação é o presidente da República e ele fez uma ADI contra uma lei do estadual que mandou fechar o comércio. O Bolsonaro, né, estava com essa conversa de que ele queria que o STF declarasse inconstitucionais atos de governadores de estado que mandaram fechar o comércio e tal, tal, tal. Como eu disse, quem assina essa petição é o AGU. Agora, a Constituição diz que o AGU, nesse prazo que ele tem para falar, ele é chamado para dar um parecer para fazer a defesa da lei. Ele é chamado para defender a lei. Tá certo? Está na Constituição. A Constituição diz que ele é chamado para defender a lei. Eu já falo para vocês qual que é o artigo que fala isso. Artigo 103, parágrafo 3º da Constituição. Tá? Estou falando aqui. E aí vem essa questão, Andressa, que eu queria falar com vocês, que é o meu segundo ponto aqui sobre a AGU. Ora, se a Constituição diz que ele tem que vir para defender a lei, ia ser uma coisa meio esquizofrênica, né? Uma coisa meio maluca, bipolar, que o cara assina uma petição, assina a petição para que a lei seja declarada inconstitucional, e aí depois, quando ele recebe essa chamada, né, essa intimação do STF, ele vai lá e defende a lei. Vocês entendem como é que seria maluco se fizesse uma coisa dessas? Por causa disso, apesar do que diz a Constituição, o STF, desde alguns anos atrás, passou a entender que o AGU, quando ele é o cara que assina a petição, quando ele é o autor da ação, ainda que não seja pessoalmente o autor, né? Quando ele é o advogado que assina a petição, na hora em que ele é chamado para fazer esse parecer, ele não está obrigado a defender a lei. Beleza? Para justamente não gerar essa situação meio maluca.
Ok? Beleza. Vamos para frente. Eu sei que vocês também não estudaram isso em processo, mas vamos lá. Vocês certamente já ouviram falar quando um juiz concede uma liminar, tá certo? Apesar da Lei 9868 aqui falar em cautelar, na verdade o que a gente tem aqui é uma liminar. E para efeito de simplificar a história aqui por enquanto, vamos tratar liminar e cautelar como sinônimos, apesar de que eles não são exatamente sinônimos, tá? Mas para efeito do nosso estudo aqui nesse momento, vamos considerar como se fossem. O que acontece aqui? Imaginem que seja uma lei que está produzindo uma série de efeitos extremamente danosos, prejuízo econômico ou danos sociais. Quando é feita a ADI, normalmente o autor da ação requer que o STF conceda uma liminar. Para quê? A liminar aqui, ou a cautelar, como a lei vai falar, ela tem o objetivo de que, no caso da ADI, seja concedido antecipadamente, de forma provisória, aquilo que eu pretendo lá na frente, quando a decisão efetivamente sair. O que eu pretendo com a ADI? Qual que é o objetivo da ADI? Vamos lá, me digam. Declarar a lei inconstitucional. Isso, ok? O STF, ele não vai fazer isso, ele não vai declarar a lei inconstitucional na cautelar, mas ele vai dar o efeito prático. O efeito prático da liminar em ADI é suspender provisoriamente a lei. Ok. A partir do momento em que o STF concede a liminar, todos os juízes no país inteiro e todos os órgãos da administração pública, a UFOP, por exemplo, autarquias, fundações, todos os órgãos do Estado, União, Estados e Municípios, e todos os órgãos do Poder Judiciário, ficam proibidos de aplicar aquela lei enquanto a liminar estiver vigorando. Lembrando que, como é uma decisão provisória, essa liminar pode ser revogada também a qualquer momento. E a lei voltar a ser aplicada. Ok? Deu para entender? Para eu requerer a liminar, para o autor requerer a liminar, diz a lei 9868, lá no artigo 10, que a liminar ou cautelar ela pressupõe a relevância do pedido, mas o risco de dano, na verdade. Tá certo? Qual que é o risco dessa lei continuar sendo aplicada? Qual que é o risco disso gerar graves prejuízos econômicos, sociais, tá? Então, na hora em que eu vou fazer a cautelar, eu argumento essas duas coisas. Que a questão envolvida é uma questão de alta importância, de alta indagação, e que, por outro lado, que essa norma, se ela continuar sendo aplicada, porque percebam, ADIs, as ações de controle concentrado, não só ADI, elas demoram, às vezes demoram pouco tempo, às vezes são só uns 5 anos, que é pouco tempo, tá? Para o judiciário. Mas, às vezes, você tem ADIs que demoram mais de 10 anos para serem julgadas. E se nesses 10 anos, mais o tempo que a lei já estava vigorando, isso pode gerar prejuízos imensos, que dificilmente vão poder ser desfeitos depois. Então, a liminar na ADI, ela tem essa importância de suspender provisoriamente a lei. Tá? Muito bem. Para o STF considerar liminar, eu preciso de maioria absoluta. Maioria absoluta dos 11, o que vai dar pelo menos 6, ok? Então, pelo menos 6 dos 11 ministros têm que votar favoravelmente a concessão da liminar. Se menos de 6 ministros considerem a liminar, então, na verdade, a lei continua sendo aplicada enquanto a ação está tramitando. E como eu estou colocando aqui,
Os efeitos dessa decisão são contra todos, eu acabei de falar, todos os juízes, todos os órgãos do Estado, mas percebam que ele é só dali para frente, em regra, e depois eu vou falar daqui a pouco porque que toda hora que eu falo isso, eu falo em regra. Tá? Então, em regra, ela só vale dali para frente. O que essa lei já produziu de efeitos no passado, por enquanto, permanecem sem ser mexido. A gente vai talvez mexer nisso quando tiver a decisão final, mas no primeiro momento fica como está. Ok? Beleza. Aqui a gente vai ter a figura do chamado amicus curiae, que é uma novidade que vem do direito constitucional americano, aqui não é do alemão, essa é uma coisa que a gente trouxe do direito constitucional americano, que lá na Suprema Corte, há muitos anos, existe essa possibilidade da Suprema Corte aceitar que entidades ou pessoas com alto conhecimento sobre determinada matéria sejam incluídas no processo para que elas possam falar naquela ação. Percebam, eu falei agora há pouco da audiência pública em que o relator chama algumas pessoas para uma audiência em que elas vão lá, falam, voltam para casa, mas elas não integram o processo. No caso do amicus curiae, são entidades, ou até pessoas, isso foi ampliado depois, em que elas pedem para serem incluídas no processo. Elas não vão ser nem autores nem réus. Nem autor nem réu. Ela vai ser um terceiro, ela vai ser um amicus curiae. Amigo da corte, tá? A tradução aí literal do latim. Ok? Então, por exemplo, na DO 26, ação direta de inconstitucionalidade para omissão número 26, o relator, o Fachin, o Celso de Mello, ele aceitou vários amicus curiae. Entre eles, aceitou o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual, que é uma entidade da qual eu faço parte, e aí eu representei o GADVIS lá na sustentação oral que fiz na DO 26. Tá certo? A CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, é uma que participa bastante quando envolvem questões de aborto, eutanásia, essas coisas, tá certo? E por aí vai. Então, o amicus curiae e o plural aí, quando eu tiver mais de um, tá? Vocês virem a expressão amici curiae, é porque tem mais de um. Os amici curiae, elas são essas pessoas ou entidades que protocolam uma petição no STF, pedindo para que elas possam falar no processo. Se ele for aceito, né, se o amicus curiae for aceito, ele pode não só apresentar petições, mas ele também vai ter a possibilidade, no dia da audiência, fazer uma sustentação oral. Beleza? Alexandre, eu não entendi muito bem. O porquê? Vamos lá. Eu não entendi qual que é a função de você pedir para ser um amicus curiae. Para que você possa ir lá e defender determinada posição com relação a uma norma que está sendo questionada. Então, por exemplo, o amicus curiae ele não tem obrigação de ser imparcial. Quando eu estive lá no STF, eu estive lá para defender a necessidade do STF reconhecer que o Brasil estava omisso quanto à criminalização da homofobia e transfobia. Então, fui lá e apresentei dados, apresentei doutrina e tal, para mostrar que o pedido da ação fazia sentido. Em 2011, quando o STF decidiu a questão da união entre pessoas do mesmo sexo, eu também eu não fiz a sustentação oral, porque foi inclusive no dia do meu concurso para a UFOP, calhou de ser no mesmo dia, mas eu fiz uma petição por escrito em que eu defendia que o STF deveria reconhecer, sim, a união estável de pessoas do mesmo sexo. A CNBB, por outro lado, na verdade, eu estou citando exemplos, nenhum dos dois foi ADI, eu estou citando dois exemplos dos que eu participei. O da criminalização foi uma ADO,
e o da união homoafetiva foi a DPF. Tá? Apesar de que a união homoafetiva eram duas ações, eram uma DPF e uma DI, então pode considerar que também que nesse caso seria uma DI. A diferença, Marcela, é que na audiência pública, o relator, o ministro do STF, manda um convite para pessoas e entidades irem lá um dia e falarem. Elas vão lá, falam, aquilo lá é anotado, vamos dizer assim, é registrado, e o processo continua. Só que essas pessoas não participam da ação. No caso do amicus curiae, quando ele é aceito, ele participa da ação. Então, se você olhar... Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que fica. Deixa eu só ver aqui. Partes, está aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar essa tela para vocês verem como é que fica. Tá aparecendo aí para vocês? Tô vendo aqui agora. Vamos lá. Então tá aqui, a DO 26, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26. Tá? O requerente foi o antigo PPS, hoje ele tem outro nome. O advogado era o Paulo Iotti. O réu, né, os intimados eram o presidente da República, o presidente do Senado e o Congresso Nacional. Tá. Aí vem a descrição de todas as partes. Esse site do STF ficou péssimo depois dessa atualização. Vem todas as partes. Né? Tá aqui o presidente do Senado, aí o advogado-geral da União, esse advogado que eu não sei quem que é, e aí vem vários advogados, o Grupo Gay da Bahia, que foi representado pelo Thiago Viana, a BGLT e o GADVIS, que eu representei. A Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, a ANAJURE, que foi representado por essas pessoas. A Frente Parlamentar Mista da Família, que foi representado por essas pessoas, esses advogados, e por aí vai. Ok? Então, a partir do momento em que essa entidade ela é aceita, ela passa a constar como parte do processo. Tá? A ANAJURE, não vou nem falar a sustentação oral que eles fizeram, vale a pena vocês assistirem. Tem disponível no site do STF, né, no perfil da TV Justiça, melhor dizendo, no YouTube, vale a pena vocês assistirem, que é uma das coisas mais sui generis que eu já vi acontecer. E a hora que eu estava lá na sessão assistindo isso, e tinha que fingir seriedade ouvindo eles falando. Enfim. Ok? Então, a ideia é de você pluralizar o debate. Do debate ser um debate com maior carga de informações. Então, vão pessoas e entidades que vão defender um lado e outro, tá certo? A ANAJURE foi lá falar que se houvesse reconhecimento desse negócio, da criminalização da homofobia, isso ia criminalizar a função dos líderes religiosos, que eles não iam poder mais falar as coisas, enfim, falaram um monte de coisa. Tá? Deixa pra lá. Depois vocês assistam. No meu canal do YouTube eu tenho o trecho da minha fala, né? Mas depois vocês podem ver dos outros também. Muito bem. Aí, beleza. Terminado todo o procedimento, em algum momento o relator entende que a ação já está pronta para ser julgada, todo mundo já foi ouvido e tal,
Ele então coloca em julgamento, pede para o presidente do STF incluir na pauta de julgamento, dos julgamentos no pleno, né, que são as quartas-feiras, salvo engano, sempre esqueço, mas eu acho que é isso mesmo. E aí, no dia da audiência, falam. O relator fala primeiro, depois falam, enfim, não necessariamente nessa ordem, mas falam o AGU, Procurador-Geral da República, os amici curiae, e depois volta para o relator para ele dar o voto dele, e depois cada um dos outros 10 ministros, cada um deles vai falar o voto deles, que é um negócio chatíssimo, que poderia muito bem ser resumido, né? Eles podiam dar só um briefing do voto, mas não, se são 70 páginas, eles vão ler as 70 páginas infernais. Bom, aí, vamos lá. Para que a ação seja julgada procedente, e procedente significa o STF está dizendo que aquela lei é inconstitucional, eu preciso de pelo menos 6 ministros, já que para declarar uma lei inconstitucional, eu preciso de maioria absoluta. Ok? Beleza, gente? Isso aqui? Tá. Agora, prestem atenção no seguinte. Se 8 dos 11 ministros entenderem que a lei realmente é inconstitucional, a ação terá sido julgada procedente. Vou escrever isso aqui no chat. Então, ADI procedente. Procedente. Significa que o STF declara a lei inconstitucional. Agora, prestem atenção no seguinte. É o que eu estou falando ali, que ela é uma ação dúplice. Existem algumas ações, deixa eu colocar aqui, dar um enter para vocês verem o que eu escrevi. Existem algumas ações no processo brasileiro que são chamadas de ações dúplices. Essa não é a regra, essa é uma exceção. Não vem ao caso aqui explicar tecnicamente todo o que significa isso, mas o importante para a gente aqui é o seguinte. Se a ação for julgada improcedente, ou seja, se menos de 6 ministros derem um ok para a ação, ou, se você quiser de outra forma, se a maioria dos ministros entender que a lei não tem nenhum problema com ela, se ele julga improcedente, o STF também vai dar uma declaração. Ele vai declara a lei constitucional. Ou seja, quando eu chego ao final da ADI, se ela for julgada no mérito, se ela não foi extinta porque, por exemplo, o presidente da República fez a petição sozinho, sem o AGU assinar, porque daí ela foi extinta a ação, se a ação chega até o final e ela é julgada no mérito, eu necessariamente saio dali sabendo que ou o STF está dizendo que a lei é constitucional, ou ele está dizendo que a lei é inconstitucional. Se a ação for julgada procedente, na ADI, ele está dizendo que a lei é inconstitucional. Se ela for julgada improcedente, ele está dizendo que ela é constitucional. Vale os dois lados aí da história. Valem. Os dois lados. Beleza. Entenderam o que é essa questão da ação de ser dúplice? Ok. O que acontece quando ele julga a ação? Seja ele julgando ela procedente, seja improcedente, isso aqui, os efeitos são exatamente os mesmos. Tá? Qual que é o efeito? Eu falei ontem. Os efeitos pessoais são erga omnes e vinculante. E eu vou explicar daqui a pouquinho o que é esse efeito vinculante, que é essa tal de reclamação. E os efeitos temporais são ex tunc. E percebam, eu estou dizendo que é em regra. No slide seguinte, eu vou falar sobre algumas coisas de modulação de efeitos. Mas em regra, seja quando a ação é julgada procedente, seja quando ela é julgada improcedente, todo mundo é atingido pela decisão erga omnes. A decisão retroage à data de início de vigência daquela lei, ex tunc. E, além disso, eu tenho a questão do efeito ser vinculante. O que é essa história do efeito vinculante? Vamos lá.
quando o STF declarava uma lei inconstitucional, mesmo em ADI, ou o contrário, declarava a lei constitucional, isso não significava necessariamente que os juízes de primeira instância estariam impedidos de fazer controle difuso. Suponha que o STF tenha dito que a lei é válida. Só que um juiz aqui de Belo Horizonte, insiste em que ela é inconstitucional. Como, na verdade, ele não estava vinculado pela decisão do STF, não era raro de acontecer dos juízes de primeira instância, ou os tribunais de segunda instância, decidirem da maneira como eles queriam. Tá? Em 2004, foi instituído para a ADI o efeito vinculante. O que significa esse efeito vinculante? A decisão, ela atinge a todos, ela é erga omnes, mas especificamente com relação aos demais órgãos do judiciário, mas todo o legislativo estão vinculados à decisão. Como eu escrevi aqui no chat. Ou seja, desculpem, gente, corrijam, não é legislativo, não. O legislativo é justamente o que eu quero excluir aqui. Desconsiderem esse meu negócio aqui. Os órgãos do executivo. Considerem o primeiro aqui. O efeito vinculante, ele atinge todos os demais órgãos do Poder Judiciário e todo o executivo, federal, estadual, municipal. Significa que, se o STF hoje deu uma decisão em ADI, declarou uma lei inconstitucional, no dia amanhã, a partir de amanhã, nenhum juiz mais pode aplicar aquela lei. Ok? Ainda que o juiz não ache que a lei seja inconstitucional. E o contrário também. Se o STF declarou a lei válida, o juiz daqui de Belo Horizonte, ainda que ele ache o contrário, ele não vai poder deixar de aplicar a lei. Ok? E que é efeito vinculante? Agora, prestem atenção num detalhe aí, que eu até me confundi na hora de escrever ali. Quem não está vinculado pelo efeito vinculante? Não estão vinculados o legislativo, não estão vinculados o legislativo e o próprio STF. Isso significa que se o Congresso Nacional aprovar uma lei e o STF declarar ela inconstitucional em ADI, o Congresso pode, no dia seguinte, fazer um novo projeto de lei e aprovar essa lei de novo? Sim. E aí o STF pode declarar ela inconstitucional de novo? Também. E pode ficar esse ping-pong o resto da vida. Ok? E quem também não está vinculado pela decisão do STF é o próprio STF. Ok, mas a ideia, Gustavo e Andressa, é de que o legislativo tem autonomia nesse sentido. Tudo bem, seria uma perda de tempo e dinheiro público enorme, mas eles não são vinculados pelo efeito vinculante. Tá? Ainda que isso não faça sentido. E por que o STF também não é vinculado? Para que o próprio STF, no futuro, eventualmente, possa rever sua posição. Ok? Então, o próprio STF pode rever sua decisão no futuro em uma outra ação. Diga, Gustavo. Professor, eu fiquei com dúvida nessa questão. Então, o STF Legislativo, vamos supor que eles não realizam o Congresso, não torna a lei inconstitucional novamente. Se não fizer isso, vai... Eu fiquei um pouco confuso na pergunta, mas tipo assim, ele vai ter que tratar a lei como inconstitucional até fazer um ato para torná-la constitucional de novo, né? Ele quem? Igual o senhor falou que, vamos supor, a lei foi considerada inconstitucional agora.
Aí o Congresso pode realizar um ato para torná-la constitucional de Na novo. verdade, o Congresso pode aprovar uma nova lei, é isso que eu disse. Ah, entendi. Ele pode aprovar uma nova lei, com um conteúdo idêntico da lei que foi declarada inconstitucional. É isso. Não é como aquele negócio lá da época do Vargas, e que o Congresso podia anular a decisão do STF. Não, não é isso. Ele pode aprovar uma nova lei com conteúdo idêntico. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu disse é, o efeito vinculante não vincula o STF, porque supondo que o STF declarou uma lei constitucional hoje, em 2021, mas sei lá, em 2025, pode existir uma mutação constitucional, como a gente já falou numa aula passada, e aquilo que foi hoje se entendeu ok, lá em 2025 pode ser que a gente não entenda como mais sendo alguma coisa ok. E aí, uma nova ADI, por exemplo, contra essa lei, eventualmente o STF pode rever sua posição. E agora, em 2025, declará-la inconstitucional. Bom, Maria Cecília, olha lá o que eu escrevi. Quem está vinculado são os demais órgãos do judiciário e todo o executivo. Ou seja, todos os juízes, todos os tribunais, exceto o STF, estão vinculados. E o próprio executivo. O executivo todo, sem exceção. No caso do judiciário, exceto o STF. Tá? Bom, o que é reclamação? Eu sei que explicar o que é reclamação para estudantes, ainda mais para estudantes de direito, não é tarefa muito difícil, mas reclamação aqui tem uma questão um pouquinho diferente. Reclamação aqui é uma ação que você pode fazer. Tá? Então vamos supor que um juiz de Belo Horizonte, apesar do STF ter declarado a lei inconstitucional, um juiz aqui de Belo Horizonte, amanhã, ao julgar um caso, ele resolva aplicar a lei, contrariando, portanto, o que o STF decidiu. Eu, que sou parte naquela ação, né, eu estou lá num processo, e aí o juiz resolve aplicar uma lei que o STF declarou inconstitucional numa ADI. Eu, que sou parte nessa ação, ao invés de eu recorrer contra isso em todas as instâncias, até eventualmente chegar no STF, eu posso ir direto ao STF através de reclamação. É uma ação que eu vou fazer, protocolar, distribuir, mais tecnicamente falando, direto no STF. Dizendo, olha, STF, o juiz aqui de Belo Horizonte não está cumprindo sua decisão. Tá certo? E aí, o STF vai falar, né? Querido juiz, fiquei sabendo que você não está cumprindo minha decisão. Ok? Tá passado? É tipo isso. Só para distrair um tiquinho. Ok? Tipo isso, eu estou avisando. Né? E aí, o juiz, ele vai responder a essa reclamação dizendo, olha, não é bem assim, tá certo? Esse caso aqui envolve uma discussão diferente da discussão que você... Enfim, o juiz vai tentar responder, mas a decisão é do STF. Então, o STF, se ele entender que realmente o juiz errou nessa história, ele vai ordenar que o juiz anule a decisão dele e se adeque àquilo que o STF decidiu. Ok? Eles quem, Maria Cecília? Ah, se os juízes ficam vendo que o STF decidiu, teoricamente tem que ver. Tá certo? Teoricamente tem que saber. E aí muitas vezes vai caber a nós, advogados, falar esse tipo de coisa. Mas assim, teoricamente eles têm que saber. Assim como
eles têm que saber todo o direito que está vigorando. E eles também têm que saber que, eventualmente, determinada lei foi declarada inconstitucional. Enfim. Tá? Bom, essa questão aqui dos recursos eu não vou falar, tá? Porque isso aqui é coisa que eu trabalho quando eu vou trabalhar isso em Direito Constitucional 2. Aqui sim, isso aqui eu preciso que vocês saibam, isso aqui eu preciso que vocês saibam mesmo, tá? A Lei 9868, ela trouxe para o Brasil uma novidade, isso depois, a Lei 9868 é de 99, isso depois foi colocado também na Constituição. A possibilidade, algumas dessas coisas, né, não isso aqui tudo, mas algumas coisas, a possibilidade do STF fazer uma modulação dos efeitos, do STF mexer nessa regrinha que eu falei aqui. Tá? O vinculante não, o vinculante sempre vai ser, mas na questão dos efeitos erga omnes e ex tunc. Tá? Isso veio, aqui entra de novo o Gilmar Mendes nessa história. Quando o Gilmar Mendes, ele é um cara profundo estudioso do direito constitucional alemão, e particularmente do sistema de controle de constitucionalidade da Alemanha, e quando ele redige o anteprojeto da Lei 9868, ele traz isso lá da Alemanha. Tá? Por quê? Até então, toda vez que o STF dizia inconstitucional, igual a nulo. Tá certo? Toda vez que o STF dizia que a lei era inconstitucional, automaticamente essa lei saía do ordenamento jurídico e a gente, muitas vezes, ficava com um buraco na legislação. Tá certo? O que na Alemanha já se fazia, já se faz há muitos anos, e a partir dessa lei 9868, a gente passou a começar a fazer aqui também no Brasil. É a possibilidade, por exemplo, do STF estabelecer, mexer nos efeitos ex tunc e erga omnes, ou num, ou no outro, ou em ambos. Diz a Lei 9868, diz a Lei 9868, deixa eu só achá-la aqui de novo, aqui. Lá no seu artigo 27, tá? Diz a Lei 9868, lá no seu artigo 27, que o STF, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro prazo que venha a ser fixado. Então, vamos lá. O STF pode, ao invés da decisão, vamos supor que a lei que está sendo questionada, ela foi aprovada no ano 2000. E ela foi declarada inconstitucional hoje. 17 de agosto de 2021. A regra é o quê? Retroage até o dia em que ela foi aprovada. Então, lá no dia, sei lá, que ela foi aprovada, sei lá, dia 1º de abril de 2000, daqui para frente, tá todo mundo anulado. O STF pode mexer nisso daí. E estabelecer, por exemplo, que o efeito da decisão só começa a partir, sei lá, de 2005. Por quê? Porque ele fez uma análise que a partir de 2005, se for de 2005 para frente, não vai gerar tanto problema. O problema é que se for retroagir demais, enfim. Ou a partir de 2015, para deixar uma coisa mais próxima da gente. Ou o STF pode estabelecer que o efeito, na verdade, vai ser ex nunc, ao invés de ex tunc. E ele decidiu hoje, dia 17, é de hoje para frente. Ok? E existe uma terceira possibilidade. Ele pode estabelecer uma data no futuro.
Imagine que ele decide que a lei realmente é inconstitucional, hoje, 17 de agosto de 2021, mas diga que a decisão dele só vai começar a produzir efeitos, sei lá, a partir do ano que vem, a partir de 1º de janeiro de 2022. Ok? Isso para mexer, isso para considerar a questão do tempo. Mas ele também pode mexer na questão de quem vai ser atingido pela decisão. Então, ao invés de ser erga omnes, pode ser um erga omnes, mas olha, mas esse grupo aqui está fora. Pode ser um erga omnes, mas nem tanto assim, vamos dizer assim. Eu queria dar um exemplo em que o STF já fez isso. Aqui em Minas Gerais, há uns anos atrás, foi aprovada uma lei em que servidores públicos que não tinham feito concurso público, eles foram automaticamente tornados servidores públicos, violando flagrantemente a Constituição, que diz que precisa de concurso. Só que essa lei ficou em vigor durante anos. Teve gente que chegou, inclusive, a se aposentar, trabalhou sem ter feito concurso público, com base nessa lei, se aposentou. O que o STF... Aí, isso foi objeto de uma ADI, e o que o STF decidiu na hora em que ele realmente disse que isso era inconstitucional, e isso era muito inconstitucional? O STF diz o seguinte: para evitar danos que demitir esse bando de gente uma vez só podia paralisar o estado de Minas, né? Para evitar isso, o STF deu prazo de 1 ano para o estado de Minas ir substituindo essas pessoas por concursados. Então, abrir concurso para ir botando gente concursada no lugar dessas pessoas. Então, ele colocou a data, ele decidiu hoje, mas ele colocou que a data de vigência da decisão dele era para daqui a 1 ano. Ok? E, além disso, ele estabeleceu que as pessoas que já estavam aposentadas não seriam atingidas pela decisão. Então, de uma tacada só, ele mexeu tanto no efeito temporal quanto nos efeitos pessoais. Ok? Deu para entender? Beleza. Para ele poder fazer isso, eu preciso de uma maioria de 2/3. E aí eu sei que, antes que você se pergunte quanto é que dá 2/3 de 11, dá 7, qualquer coisa. Ou seja, eu preciso de pelo menos 8 ministros concordando com isso. Se o STF decide e não fala nada sobre os efeitos, eu vou usar a regra. Ok? Ex tunc, erga omnes e vinculante. Para que haja essa modulação, o STF tem que expressamente propor isso no julgamento e pelo menos 8 dos 11 concordarem. Normalmente, essa proposta vem do relator. Então, o relator diz, olha, eu estou julgando procedente a ação para declarar a lei inconstitucional. No entanto, eu acho que a gente deveria estabelecer uma modulação do tipo X ou Y. Se, além dele, mas pelo menos outros 7 concordam, beleza. Se não, se menos do que 8 ministros concordarem com a modulação, vale a regra. Ok, gente? Eu quero terminar pelo menos isso aqui por hoje, para a gente poder, na próxima aula, que é a nossa última, antes da prova, falar das 3 últimas ações, mas elas são bem mais rápidas de falar. O que são decisões interpretativas? Isso também vem da Alemanha, em que isso está previsto na Lei 9868, lá no artigo 28, parágrafo único, tá? Lá no artigo 28, parágrafo único da Lei 9868. E o outro aqui está no artigo 27. Só para vocês terem aí a informação. A ideia aqui é o seguinte: o Kelsen, quando ele fala que toda norma abre um quadro de interpretações possíveis, lá na Alemanha, o Tribunal Constitucional vai pensar o seguinte: bom,
Se toda norma abre um quadro de interpretações possíveis, às vezes, existem algumas interpretações daquela norma que podem ser compatíveis com a Constituição. Ou, às vezes, uma certa interpretação apenas é que não está compatível. Às vezes, seria melhor se a gente conseguisse salvar a lei ao invés de declará-la inconstitucional e, portanto, nula, porque se eu declaro inconstitucional e, portanto, nula, eu fico sem lei. Eu fico sem norma. Tá certo? O que o Tribunal Constitucional Alemão inventou, não é? E isso veio para a gente aqui. O que é a interpretação conforme a Constituição? O STF, e aqui não precisa de maioria qualificada, tá? Pode ser maioria simples, podem ser só 6 ministros. O STF pode dizer o seguinte, olha, a lei ela é inconstitucional. No entanto, caso ela seja interpretada de forma X, aí ok. Ou seja, a lei é, ou se você quiser de outro jeito, a lei é constitucional desde que seja interpretada de forma X. Foi o que o STF fez, interpretação conforme a Constituição, foi o que o STF fez, por exemplo, quando julgou a DPF 132 sobre união homoafetiva. Eu sei que eu estou falando de ADI, estou dando exemplo da DPF, mas é só para vocês entenderem aí. Em que o STF vai dizer o seguinte, olha, o Código Civil, quando ele fala sobre união estável entre homem e mulher, essa não é uma interpretação boa. Se a gente interpretar que ele estaria restringindo, essa é uma interpretação ruim. Vamos, na verdade, dizer o seguinte, o Código Civil, o artigo 1723 do Código Civil, ele é válido desde que ele seja interpretado de tal forma a abarcar também uniões entre pessoas do mesmo sexo. Ok? Na interpretação conforme a Constituição, o STF ele determina uma ou mais interpretações que os juízes e órgãos do executivo vão ficar obrigados a dar essas interpretações para que a lei possa ser aplicada. Vamos lembrar que a decisão é vinculante. Então, a interpretação que o STF fixar aqui vincula também. Ok, gente? Deu para entender? A declaração de nulidade. A declaração de nulidade sem redução do texto é o inverso. Na declaração de nulidade sem redução de texto, o STF, ao invés de dar ênfase na interpretação correta, ele dá ênfase naquela interpretação que, se a lei for para aquele lado ali, ela é inconstitucional. Tá? E um bom exemplo, que vocês vão entender, eu acho que vocês vão entender isso, de declaração de nulidade sem redução de texto, foi, de novo, um exemplo de DPF, na DPF 54, sobre aborto de anencéfalos. Na qual, o que o STF fez? Ele disse o seguinte, olha, o tipo penal, a norma que trata de aborto, ela tem várias possibilidades de aplicação. Do que eu vou considerar aborto? Portanto, do que eu vou considerar feto, não é? Embrião, feto, para efeito de aborto. Só que uma dessas possibilidades viola a Constituição, que é a do aborto de anencéfalo. Punir uma mulher por fazer um aborto, no caso de anencéfalo, é errado porque o anencéfalo, por ter tal condição, ele não tem vida. Logo, se ele não tem vida, não existe crime, seria um crime possível. Então, vamos excluir do raio de atuação, do raio de incidência da norma do aborto, o aborto de anencéfalos. Ok? Quando o STF deu uma decisão sobre o aborto de anencéfalos, o que ele vai fazer ali, na verdade, é dizer o seguinte, olha, essa norma pode continuar sendo aplicada desde que não seja utilizado, desde que ela não atinja, desde que ela não abarque o aborto de anencéfalos. Então, eu retirei da possibilidade de interpretação dela o aborto de anencéfalos. Beleza? Ok. Eu ainda tenho que falar das decisões manipulativas, mas eu vou deixar para falar delas na última aula mesmo.
dá tempo da gente falar sobre elas e tratar das outras 3 ações ainda, que elas são bem mais rápidas. Como a gente já falou de todo o procedimento da ADI, no caso das demais ações, eu vou falar apenas daquilo que elas têm de diferente, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação, e eu queria que vocês